Obrigado, senhora presidenta Alice Portugal. Saúdo Cobrinha, a ministra Luísa Barros, Márcia Hollenberg, parceira, e grande Lazo. Eu sou menino, como diz Alice, ela menina da Bahia. Eu também sou menino da Bahia, que acompanhei a trama, o TC da trama dos tambores. E talvez as pessoas aqui, algumas pessoas não saibam o papel, a relevância de Lazo Matumbi na construção dessa cena musical que hoje é nacionalmente conhecida como Axé Music. E um debate que ainda não foi concluído, né, Alice, de como os valores culturais africanos se tornaram hegemônicos do ponto de vista cultural, mas não se traduziram numa promoção de igualdade e equidade racial, de fato, para a população afrodescendente de Salvador. Eu não tenho perguntas propriamente para fazer para as pessoas do governo, eu tenho mais considerações para a gente dialogar aqui e debater, não perguntas específicas. A gente sabe que, sendo o racismo, né, e aí eu estou me referindo nesse momento só ao racismo em relação aos afrodescendentes, porque também os povos indígenas são alvo de racismo e também os ciganos também são alvo de racismo. A igualdade racial tem que se estender também a esses povos. Eu estou me referindo agora ao racismo em relação aos afrodescendentes. A gente sabe que, sendo o racismo sistêmico, portanto, socialmente partilhado, historicamente reproduzido, ele tem que ser enfrentado também de maneira sistemática e aí por meio de leis e políticas públicas e articulada pelos entes da federação, os estados, a União, claro, os estados, os municípios, sempre em diálogo com os movimentos sociais, mas também com outros atores sociais, porque a gente não pode considerar que a política deva ser feita só pela república dos especialistas. Os outros atores sociais também têm que ter voz. Não por acaso o Lazo está aqui nessa mesa, a gente sabe disso. Em diálogo com os movimentos sociais é fundamental. E por meio de discursos que reconfigurem o imaginário dessa população em relação aos negros e negras desse país. Então, essa é uma tarefa de todos nós. O racismo, sendo uma herança da escravidão, que marginalizou os afrodescendentes, marginalizou e expulsou da comunidade de direitos, se a pele preta posiciona os negros e negras de maneira subalterna, né, nesse país e traz aquilo que a gente pode chamar de desvantagens cumulativas, e essas desvantagens são reais, entre elas está o acesso aos bens culturais e o acesso aos meios de produção cultural, porque são as duas faces, né? As duas faces. O acesso aos bens culturais, ou seja, a periferias desse país, a municípios desse país que não tem um equipamento de cultura, por mais esforços que tenha feito o Ministério da Cultura nesses últimos anos. A gente sabe disso. Há lugares que não tem um equipamento cultural. Então, o acesso à cultura está prejudicado, e quando não se tem acesso à cultura, não se tem acesso à vida com pensamento. Não se tem acesso, inclusive, à possibilidade de enfrentar, de identificar a perversidade do racismo e de enfrentá-lo, muitas vezes, né? Ou se livrar mesmo do próprio racismo introjetado, que essa cultura racista faz com que os negros e negras, muitos deles, introjetem. E a questão dos meios de produção, que é o que a gente está discutindo aqui. Como dar acesso aos meios de produção cultural aos negros, aos artistas desse país, os artistas negros e negras. Então, a gente não pode pensar que o Deus mercado sozinho, vai solucionar essa desvantagem, porque não vai. Não vai, a prova disso está aí. Qual é a cor, né, dos artistas que têm acesso, por exemplo, aos patrocínios das grandes empresas. Qual é a cara desses artistas que têm acesso a esses patrocínios? E estamos aí nessa batalha para aprovar o Procultura, para ver se a gente transforma essa política, tentando levá-lo para o plenário da Câmara, porque na Comissão de Finanças e Tributação ele está há 4 anos e de lá não saiu. E o deputado Pedro Eugênio, embora tenha produzido um relatório, nunca nos deu acesso a esse relatório para a gente, e nem ele foi colocado em pauta. Então, cabe aos três poderes da República, ao Poder Executivo, nos 3 entes da Federação, ao Poder Judiciário, na ampliação do acesso à justiça também, claro, né? Lembrar que, nesse país, ninguém é preso, ninguém é punido pelo crime de racismo. A justiça sempre reinterpreta, apesar da lei que nós temos aí aprovada. A gente tem a responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Judiciário, mas nós, do Poder Legislativo, também temos o nosso compromisso aqui nessa casa. E a gente vê, por essa audiência pública aqui,
estávamos eu, Luiz Alberto e você. O interesse dessa Casa Legislativa por essa temática. A gente vê pela presença de deputados nessa casa. Mas, ainda assim, a gente consegue operar dentro das margens. Você sabe disso, Alice. E eu vou falar um pouco da minha atuação nesse sentido. Assim. Eu e a Érica Cocai criamos aqui a Frente Parlamentar dos Povos Tradicionais de Terreiro. Foi uma dificuldade criar essa frente, porque a frente depende de assinatura. E nem todos os deputados queriam assinar a Frente Parlamentar dos Povos Tradicionais de Terreiro, por causa do estigma que traz as religiões de matriz africana. Ainda mais numa casa em que o fundamentalismo religioso cristão tem crescido de maneira assustadora e se organizou como uma bancada. Mas nós construímos essa frente, e essa frente fez uma ação que foi fundamental aqui, quando o juiz carioca proferiu aquela sentença contra a retirada dos vídeos difamatórios no YouTube, difamatórios dos Ialorixás e Babalorixás, dizendo que não havia difamação porque Candomblé e Umbanda não são religiões. Nós trouxemos aqui Ialorixás, Babalorixás, enchemos essa casa com os tambores, com as cores, com as guias, para mostrar que essas pessoas existem, e isso surtiu um efeito. Ele revogou a sentença dele e deu uma nova sentença. Além disso, pode parecer pouco, mas nenhuma Ialorixá, nenhuma mulher negra Ialorixá das religiões de matriz africana havia recebido a medalha do mérito legislativo nessa casa. E eu indiquei Mãe Beata de Iemonjá, uma das mais antigas Ialorixás do Rio de Janeiro, para receber aqui, no mesmo dia em que Silas Malafaia e outros demais pastores receberam a medalha do mérito legislativo. Isso é simbólico, mas é importante. Como é importante também o projeto de lei que nós aprovamos, eu fui o relator ad hoc, a nossa presidenta me designou relator, que incluiu Tia Ciata entre as heroínas e os heróis da pátria, os heróis nacionais. Isso não é pouca coisa, uma mulher negra. E na discussão das leis orçamentárias, o PPA, a LOA, a LDO, e naquilo que cabe a gente nessa discussão das leis orçamentárias, que são as emendas parlamentares, eu destinei emendas, identifiquei na CEPI e na Fundação Palmares programas de governo e no próprio Ministério da Cultura, programas que são fundamentais para a promoção da igualdade racial e valorização da cultura negra. Então, na Fundação Palmares, eu botei R$1.300.000, que foram divididos na festa de Iemanjá, no Rio de Janeiro, no Prêmio de Oxum, no Mimo Negra, que é de valorização da mulher negra, e o Cobrinha está com uma série de ações aí, com o restante da emenda, que envolve o encontro de negros e negras LGBTs, o centenário de Abdias Nascimento, ou seja, por conta disso. Na CEPI eu coloquei 700 mil, que foi para um mapeamento das populações quilombolas. É preciso dar visibilidade a essas populações, identificá-las para que elas sejam alvo de políticas públicas. E o mesmo eu fiz também na Universidade Federal Fluminense, em relação ao Quilombo São José, em que eu coloquei 500 mil para o projeto de promoção lá da comunidade de São José. Então, o trabalho parlamentar não é só parlar, né? Cabe ao parlamentar falar, sim, usar a comunicação, usar os meios de comunicação de massa, usar as redes sociais, usar a tribuna, debater politicamente, que é o que a gente faz. Nós discutimos leis aqui nessa casa, claro, esse é o nosso papel legislativo. Nós temos um papel também fundamental nas políticas públicas que passa pelo destino das emendas. Então, eu queria dizer que, da minha parte, né, como um cara comprometido com essa causa, verdadeiramente comprometido, né, e verdadeiramente comprometido com o que importa, porque às vezes eu acho que as pessoas perdem tempo com discussões marginais e as pessoas perdem tempo atirando em alvos errados e desqualificando publicamente os aliados, quando nós poderíamos somar forças para enfrentarmos verdadeiramente os nossos inimigos e o racismo. Eu venho cumprindo esse papel aqui, embora nós sejamos poucos, mas somos poucos, mas não somos fracos. Muito bem. Obrigado. E atrevidos. Esse é o